Olá turma, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos aplicar a equação da continuidade para calcular a vazão através de um bocal. Este daqui, na verdade, é o segundo vídeo de um grupo de 3 vídeos que eu estou usando para resolver um exercício que é justamente esse, o escoamento através de um bocal. Num primeiro vídeo, que já vou deixar o link lá no final desse vídeo daqui, eu vou colocar o link, nós calculamos quais são as velocidades de entrada e de saída, no caso, desse bocal que eu vou falar aqui, em função do gradiente de pressão, tá bom? Nesse vídeo de agora, nós vamos aplicar a equação da continuidade justamente para calcular uma relação muito importante que eu usei lá naquele primeiro vídeo, tá bom? Se você já acompanha aquele vídeo, você sabe do que eu estou falando, se você não viu, dá uma olhada lá para acompanhar. Mas de qualquer forma, dentro desse exercício, o que a gente vai aplicar então é a equação da continuidade. Dentro desse vídeo, a gente vai focar na análise da equação da continuidade para esse tipo de problema, tá bom? Lá no primeiro vídeo, quando eu falei da equação de Bernoulli, eu não me preocupei em definir, naquele momento, um volume de controle, tá bom? Eu defini apenas dois pontos de uma linha de corrente, tá? Que era o quê? Então nós tínhamos o escoamento dessa tubulação, e eu havia definido então para a linha de corrente, que é uma linha que eu estou considerando agora no centro dessa tubulação, né? 1.1 aqui no início do nosso bocal, e 1.2 lá no final do bocal, onde esse bocal acaba e o escoamento então dá de encontro com a pressão atmosférica, no caso, com a atmosfera fora do bocal. Tudo bem? Naquele momento eu não havia definido um volume de controle, mas agora que eu estou fazendo uma aplicação do teorema do transporte de Reynolds, nós sim estamos usando um volume de controle. Então eu vou definir ele agora pra gente. Eu vou definir o nosso volume de controle como essa região aqui, né? Então eu defini nosso volume de controle, justamente essa região contornando o nosso bocal, tá bom? Esse daqui realmente é o nosso volume de controle. O nosso volume de controle, ele é fixo e ele é indeformável. Tudo bem? Nós já vimos as consequências disso, tá? Uma consequência dessa afirmação é que, por ser fixo, aqui na componente de velocidades eu considero só realmente a velocidade do escoamento através da superfície. Afinal de contas, as minhas superfícies elas são imóveis, né? Então eu não tenho uma velocidade relativa no caso. A velocidade relativa já acaba sendo a própria velocidade do escoamento, né? Por ser fixo, aliás, e também por ser indeformável, esta derivada no tempo da integral, ela poderia entrar na integral. Então eu poderia considerar a integral das derivadas da densidade. Tudo bem? Mas acontece que para resolver esse problema, nós já adotamos lá no vídeo anterior, e eu continuo adotando essa hipótese, eu não posso abandonar uma hipótese no meio do problema, né, que nós temos regime permanente. E já que nós temos regime permanente, eu posso então fazer com que essa parcela toda, se eu estou assumindo regime permanente, eu sei que essa parcela toda, então, por regime permanente, essa parcela toda, então, vale zero. Tudo bem? Nós vamos tratar, então, agora só com essa parcela, que é a componente dos fluxos, é a parcela que lida com os fluxos de entrada e de saída do nosso volume de controle. Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos lidar com aquela parcela ali. Aqui, quando a gente olha para esse nosso volume de controle, nós temos quais são as entradas e quais são as saídas. Aqui, olha só, nós temos, né, o escoamento vindo nessa direção e aqui ele saindo nessa direção. Eu vou adotar aqui uma hipótese que é a seguinte. Eu vou adotar que o nosso escoamento, ele, a cada seção transversal, ele é uniforme. Tá bom? E por que eu estou fazendo essa hipótese? Vejam que aqui nós adotamos também para o nosso problema que o fluido ele é ideal. Como o nosso fluido ele é ideal, nós não temos viscosidade, nós não temos a questão de aderência completa na parede. Então o perfil de velocidades que a gente costuma ver dentro de tubulações, e que acontece porque na parede eu tenho velocidade zero, neste problema, com esta modelagem, eu não preciso me preocupar. Então eu consigo assumir que aqui na minha região 1, eu coloquei um pouco mais para a esquerda por uma questão de desenho só, mas é como se na entrada realmente do meu volume de controle, todo mundo tivesse a mesma velocidade U1. Então eu estou assumindo uma distribuição uniforme nessa minha seção transversal. Tá bom? E a mesma hipótese eu vou adotar aqui na saída. Eu vou adotar que toda a minha região também tem, todo esse meu escoamento na saída, também tem a mesma velocidade U2. Tá bom? Aqui eu estou trazendo U1 e U2 porque eu estou dando foco principal às direções
horizontal, a componente horizontal do meu escoamento, tá bom? Se a gente for ser, né, muito específico aqui, é claro que existem pequenas componentes de velocidade na direção, no caso y, né, e z, de qualquer forma radial. Isso porque, como eu estou tendo uma diminuição de área, né, eu preciso considerar também pequenas velocidades, no caso aqui, transversais, né, para que o fluido, por exemplo, o fluido que estava vindo nessa primeira linha, ele vai bater aqui. Então ele vai ter que descer em determinado momento, né? Então essas pequenas velocidades Vzinho, né, no caso, velocidades radiais mesmo, né, se a gente fizer uma modelagem por coordenadas polares, no caso, né, mas isso acaba sendo parcelas muito pequenas, tá? E de qualquer forma, quando a gente fizer esses nossos produtos, vocês vão ver que isso daqui vai tudo ficar bastante coerente, tá bom? Olha só, essa nossa componente, então, que nós vamos trabalhar aqui, ela vai ser o que? A integral através da superfície de controle da densidade vezes o produto de velocidade, né, do vetor velocidade, pela componente da direção normal. Por isso que componentes radiais, no caso, que teriam, né, ou na direção I, ou na direção J ou na direção K, no caso, dependendo da posição que você está, quando elas encontrarem a superfície normal, né, elas vão ser canceladas, né, porque esse produto escalar aqui entre velocidade e direção normal da parede vai acabar cancelando essas componentes, tá bom? A vazão dessas componentes, né, o fluxo dessas componentes, tudo bem? Então olha só, eu vou poder separar isso aqui em que nós temos a entrada, que é essa primeira região aqui que tem área 1, temos essa saída que é uma área 2. Aqui, através dessa lateral toda que constitui então esse cone, que seria o nosso tubo, nós não temos vazão, tá bom? Até porque aqui, né, teoricamente a gente tem velocidade sempre paralela à parede, né? Então se eu considerar que eu tenho uma direção normal da parede, né, sempre normal, no caso, claro, a superfície da parede, ela vai ser perpendicular à velocidade, então nós não temos vazão, tudo bem? Então eu vou considerar então que essa integral aqui através da superfície de controle vai considerar só essa primeira parcela e essa segunda parcela daqui, tudo bem? Então a gente vai ter aqui olha só, temos que essa componente daqui era zero, então pela equação da continuidade, essa parcela dos fluxos tem que ser zero. Eu coloquei ela aqui e separei ela em 2/3, né? E isso daqui, então, essa soma tem que continuar dando zero, tá bom? Como eu estou assumindo que nessa seção todo mundo tem a mesma velocidade, quando eu fizer essa integral aqui, essa integral vai ser uma integral de constantes, né? A densidade é constante, as velocidades são constantes e a direção da área também é constante. Então tudo isso daqui vai dar uma constante, tudo bem? E vai ficar só então a integral de dA, que vai ficar sendo a própria área, tá bom? Então isso daqui vai simplificar bastante. Só que antes da gente fazer essa simplificação, vamos olhar esse produto escalar entre a velocidade e a direção normal, tá? A velocidade daqui, ela vai ser, nesse caso, ó, esta velocidade que vai estar acompanhando aqui, ela vai ser U1, só que eu estou falando de um vetor aqui, né? U1 na direção I. Tudo bem? E qual é a direção normal que eu tenho aqui agora? Então, isso aqui é a velocidade. Qual é a minha direção normal na superfície 1? Aqui, como eu tenho uma superfície, né, o meu volume de controle está aqui dentro, vamos lembrar que a definição da direção normal é para fora do volume de controle. Então, o meu N, ele está para cá, está para a esquerda. Então, aqui eu vou ter menos I. Tudo bem? dA. Isso na superfície 1, que vai ser essa daqui, e na superfície 2. Na superfície 2 nós vamos ter então ρ vezes. Aqui na superfície 2 a nossa componente de velocidade vai ser também, vamos adotar que é uniforme em toda a seção, vale U2. Na direção I, claro, foi o que eu falei, turma, aqui eu estou assumindo que é todo mundo para cá, né? Mas aqui ao longo do nosso bocal, nós poderíamos ter em cada seção componentes também no sentido do centro, né, para justamente compensar essa variação de área, tá bom? Mas, ainda que eu colocasse aqui uma outra componente, notem que essa componente, quando multiplicada pela direção da superfície, né, direção normal à superfície, o produto escalar de J com I ou de K com I daria zero, tá bom? Por isso que realmente o mais importante agora é considerar justamente essa parcela alinhada, de fato, com a direção normal.
Agora, olha só, enquanto que nesse caso a direção normal para fora do volume de controle era para a esquerda, aqui ele é para a direita. Tá bom? Porque ele também está saindo. Então agora a minha direção normal ela é I. E isso daqui então vai ter que ser igual a zero. Tá bom? Olha só. I com menos I vai dar menos 1 no caso. Né? Isso porque o produto escalar entre a direção I e a direção I vai dar 1. Né? E vai ficar esse menos que já está aqui. Aqui eu vou ter o produto escalar entre I e I de novo. Então, né, na direção eles são paralelos. Então, I com I, então no caso esse produto escalar vai dar 1. Vai ficar só a integral de ρ, U, dA. Como eu já falei antes, considerando que esse escoamento ele é uniforme nas seções transversais, tanto o 1 quanto o 2 vão ser constantes, os ρs também vão ser constantes, então isso aqui vai acabar recaindo na integral só da área. Tudo bem? Então olha só, eu vou apagar esse resultado original daqui para a gente recuperar ele lá em cima, tá bom? Olha só, turma, peguei aquele resultado que estava aqui e coloquei ele de volta aqui em cima. Então nós tínhamos a integral, né, de ρ vezes o vetor velocidade vezes a direção da parede, né? Então isso na entrada e isso daqui na saída. Então de novo na seção 1 e na seção 2 do nosso volume de controle. Tá? Aí eu fiz então esse produto escalar entre I com I, né? Aqui como eu tinha esse menos eu coloquei ele aqui na frente, e também fiz esse I com I e deu aqui. Então o meu U está aqui, I com I no caso produto escalar entre os dois versores, o mesmo versor no caso vai dar 1, tá? Porque eles são unitários esses versores, né? Então vai ficar só a integral de ρ U dA, aqui no caso a integral de ρ U2 dA, né? Como tanto a densidade é constante quanto as velocidades, porque nós já assumimos essa hipótese, são constantes ao longo da seção transversal, e eu vou fazer a integral ao longo da seção transversal justamente, né? Então eu consigo colocá-las para fora da minha integral. Dessa maneira nós vamos ter que menos ρ vezes U vezes essa integral, só que essa integral daqui, turma, é a própria integral que define a área. Tá? Então isso daqui é a própria área 1. Enquanto que essa integral ao longo de A2, no caso, vai ser a própria área 2. Então, dessa maneira, nós vamos ter que... Então, olha só, aqui a gente viu então que menos ρ U1 A1 mais ρ U2 A2 vai ter que ser igual a zero. Tá? Como as densidades são iguais na seção 1 e na seção 2, é a mesma densidade, porque eu estou considerando um fluido ideal, então incompressível, né? Eu consigo dividir tudo pela densidade. Né? Se eu pegar essa primeira parcela e passo para o outro lado, eu vou ter então uma igualdade entre as duas, né, vazões. Então eu vou ter que o 2 vezes A2 vai ser o 1 vezes A1, tá bom? Ou, se no caso nós passarmos a área dividindo, justamente para encontrar o resultado que nós usamos lá na outra aula, a gente vai ter o 2 vezes A2, tá bom? Então, fica aqui essa primeira análise. Então, no caso, a gente está fazendo a equação da continuidade aplicada para esse estudo do bocal, tá bom? E aí, com isso, a gente conseguiu calcular a relação dessas duas velocidades de U1, 2. Aliás, U2 e U1, justamente para que a gente possa permitir a conservação da massa dentro do nosso escoamento. Isso tem que ser válido. Então, no primeiro resultado, que a gente já viu lá no outro exercício, nós vimos como o 2 e o 1 estavam associados à variação de pressão. Só que, independente disso, nós temos que garantir também que o 2 e o 1 estejam associados também a essa variação de áreas para respeitar a conservação da massa, para que não surja nem que não se desapareça massa dentro do nosso volume de controle, porque isso violaria então a conservação da massa que pode ser aplicada a um sistema, né? Então, o sistema aplicado então pelo teorema do transporte de Reynolds que nos deu essa equação da continuidade que foi desenvolvida nesse módulo aqui. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente finaliza esse exercício então com a aplicação da equação da continuidade da conservação da massa, que também é chamada como equação da continuidade, para esse problema, tá?
Chegamos no resultado que a gente já usou no vídeo passado, que foi a primeira parte do nosso exercício. E agora, para a terceira parte do nosso vídeo, eu vou deixar o link aqui do lado, a descrição, né, o link para vocês acompanharem. Nós vamos calcular quais são as forças associadas a esse exercício para que esse bocal fique aí, tá bom? Afinal de contas, a gente pode pensar que essa mangueira, né, ela tem um bocal que você encaixou na ponta. Se você tem uma pressão muito grande, pode ser que esse bocal saia voando, realmente ele não aguente esse tipo de escoamento. Então a gente vai calcular qual é a força necessária que tem que ser aplicada a esse bocal para que ele fique aí. Tudo bem? Mas vejo vocês então nos próximos exercícios. Até mais!